Índia. A nação asiática que muitos apostam que vai se tornar a próxima superpotência global, com estimativas de até 2031 se tornar a terceira maior economia do mundo. Um país com mais de 5.000 anos de uma história muito rica e difícil, que antes era conhecida pela extrema pobreza, mas experimentou uma melhora considerável na qualidade de vida da sua população, que mesmo longe do nível de países desenvolvidos, cresceu cerca de 5 vezes o PIB per capita desde o início desse século. Porém, apesar de seu considerável crescimento, a Índia tem um grande caminho a percorrer, principalmente por ser a segunda nação mais populosa do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, apenas atrás da China. Isso não seria um grande problema se não fosse a enorme diversidade e desigualdade social envolvida com isso, com regiões como Goa, que tem um PIB per capita de $6.700, que é relativamente parecido com o Brasil, e outras como Bihar, que tem um PIB per capita de apenas $640, equivalente a países como o Afeganistão e a República Democrática do Congo. Além disso, a Índia possui a maior democracia do planeta, com mais de 900 milhões de pessoas registradas para votar e 22 línguas sendo oficialmente reconhecidas pelo governo, que evidenciam o desafio de unir toda a população em torno do desenvolvimento de políticas unilaterais. E nesse vídeo, vamos entender como a Índia saiu de uma situação de extrema pobreza para, em menos de 30 anos, ser uma das maiores promessas econômicas do mundo. Para isso, precisamos falar sobre a colonização da região pelo Império Britânico e como isso foi destrutivo para a economia indiana no longo prazo, pois até o início do século XVIII, a Índia, que fazia parte do Império Mughal, era a nação mais rica do planeta, principalmente pela agricultura e manufaturados, como têxteis, aço, diversas especiarias e fabricação de navios, que faziam o país ser um centro comercial global da época. Contudo, pouco tempo depois, ocorreu a queda no Império pelos persas e, posteriormente, o início da colonização britânica, que fez em 173 anos um lucro estimado de $45 trilhões, que evidencia a riqueza e a importância da Índia para a manutenção do Império Inglês. E esse período foi destrutivo para os indianos, pois reduziu-se a sua participação no comércio mundial de 24% no início do século XVIII para apenas 4,2% em 1950, além de sua população ter experimentado diversos períodos de fome sob o domínio britânico, que acabou matando 85 milhões de indianos. E mesmo após a independência da Índia em 1947, o país manteve as estruturas centralizadas da época do domínio inglês, apostando na economia planificada, ou seja, a produção é determinada e controlada pelo Estado, com nacionalizações de indústrias. Mas como vimos em exemplos de nações socialistas, a economia planificada é um problema pela falta de informações da demanda de mercado, onde o governo demora mais a tomar decisões para aumentar ou diminuir a produção de determinado produto, por estar atrelado à produção de um território inteiro e não de apenas uma região. Isso se torna ainda mais grave para um país grande e diverso como a Índia, onde diferentes regiões têm diferentes necessidades e demandas. Então, mesmo com a diferença de não eliminar quase totalmente o investimento privado e mantendo aberto o comércio e investimento estrangeiro, o governo adotou um forte protecionismo de suas indústrias, visando o desenvolvimento de indústrias nacionais como aço, energia e telecomunicações, para reduzir a dependência na agricultura e procurando manter o câmbio da rupia indiana fixado na libra. E essas políticas apresentaram problemas durante algumas décadas, pois a moeda estava supervalorizada e o governo tinha que queimar suas reservas para manter o câmbio fixo. Tais medidas se tornaram insustentáveis em meados dos anos 80, e com a crise e posteriormente queda da União Soviética, que era sua principal parceira comercial, fizeram as exportações indianas despencarem, e o aumento no preço do petróleo devido à Guerra do Golfo, que era o principal produto importado pela Índia, levou a um déficit ainda maior na balança comercial do país, além da desvalorização da moeda, aumento da dívida pública e uma crise generalizada, que fez o governo indiano recorrer ao FMI. E para ceder um empréstimo de mais de $2 bilhões, esse órgão exigiu algumas mudanças estruturais, principalmente a desregulação de mercado, redução de tarifas a produtos importados, adoção de um câmbio flutuante, que é determinado pela oferta e demanda dos produtos importados e exportados, e a abertura para o comércio mundial. E essa abertura para o mundo iniciou a mudança do cenário econômico para a Índia, que pôde ser observado pelo ótimo nível de crescimento do país nos últimos 30 anos,
crescendo em média 6% entre o ano de 1992 e 2019 e atraindo diversos investidores estrangeiros devido à abundância de recursos, um imenso comércio interno, com uma crescente classe média que até 2030 tem expectativa de consumir 17% do consumo mundial, além de uma população jovem e um território vasto. E os números não mentem, pois em 1991, os investimentos estrangeiros na Índia geravam cerca de 75 milhões de dólares anuais. Já em 2019, eram cerca de 52 bilhões de dólares. E esses investimentos são principalmente no setor de serviços, devido à mão de obra qualificada barata em comparação a países desenvolvidos, o que fez os setores de telecomunicações, software e tecnologia ganharem muito espaço no país. E no setor de manufaturados, com diversos gigantes, como a Amazon, Toyota, Siemens, dentre outros investindo na instalação de fábricas na Índia, além do destaque no setor de automóveis, químico e farmacêutico. E esses fatores têm ajudado a Índia, assim como aconteceu com a China, a sair de uma economia baseada em agricultura para uma economia industrial e serviços. E hoje, a Índia é uma nação com uma economia mista, com boa parte do sistema financeiro controlado pelo Estado, assim como a eletricidade e commodities como o petróleo e carvão. Além disso, apesar da liberalização da economia a partir de 1991, as tarifas sobre importações ainda são as maiores entre as grandes economias, tendo em média 13,8% de tarifas sobre cada produto importado, acima da China com 10% e dos Estados Unidos com 3,4%. Além disso, segundo previsões da ONU, há uma expectativa de até 2027 a Índia passar a China e se tornar a nação mais populosa do mundo, que apesar de ser algo positivo no ponto de vista de demanda e até mesmo de investimentos estrangeiros, trará diversos desafios à nação indiana, principalmente com os problemas históricos do país, como a sanitização, comida e, claro, a poluição, que, segundo estimativas do Banco Mundial, gera um prejuízo de 80 bilhões de dólares anuais, e outras degradações ambientais, tendo em vista que das 30 cidades mais poluídas do planeta, 22 estão localizadas na Índia, causando mais de 2 milhões de mortes anualmente, com altos índices de mortalidade infantil. Outro fator é a relativa carência de investimento em infraestrutura da Índia em comparação a outras potências asiáticas, como por exemplo a China, que entre 2011 e 2013 usou mais cimento que os Estados Unidos em todo o século XX. Isso exemplifica que o enorme investimento chinês na infraestrutura de cidades, portos, ferrovias de alta velocidade e aeroportos foi fundamental para o seu acelerado desenvolvimento econômico, pois consegue transportar produtos ao redor do país e do mundo de maneira eficiente e rápida. Agora, se olharmos para a Índia, essa realidade chinesa parece muito distante, que evidentemente é prejudicial para o crescente setor de manufaturados. E os números refletem isso, pois enquanto os indianos investem cerca de 30% do PIB em infraestrutura, os chineses investem 50%, além da enorme diferença de infraestrutura de algumas regiões da Índia, com 50% da população não tendo acesso à água potável e mais de 230 milhões de pessoas sem acesso total à energia elétrica. Portanto, a Índia precisa resolver os problemas estruturais e recuperar o atraso de décadas de políticas equivocadas para atingir o desenvolvimento e se afirmar como uma possível superpotência global. E isso tende a se tornar ainda mais possível com o aumento do custo da mão de obra na China e a incerteza em relação à política no país, que podem fazer ainda mais investidores e empresas multinacionais a procurarem outras nações com mão de obra barata. E a população enorme, majoritariamente jovem da Índia, pode ser o ideal, ainda mais porque o país tem aproximadamente 125 milhões de pessoas com bom conhecimento de inglês, o que torna essa nação a segunda do mundo em número de falantes do idioma. E esses fatores, somados à transição da Índia de um país rural para uma população mais capacitada e urbanizada, fazem dela uma possível protagonista no cenário global. Mas para isso, é necessário abandonar a sua ainda forte intervenção estatal, principalmente no setor financeiro, e reduzir tarifas em alguns outros setores, como de automóveis, por exemplo, que tem impostos sobre um carro importado que pode chegar até 75%. Dessa forma, será possível manter o grande crescimento observado nos últimos anos, melhorando ainda mais a qualidade de vida de sua população e, claro, reservar um futuro mais sustentável e próspero para os indianos, que sofreram tanto durante séculos e agora têm a esperança de um futuro melhor.
Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo país que você deseja ver aqui no canal. E além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.